Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos então agora para a nossa segunda parte aí deste módulo, o ciclo da água, tá? E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o terrário. Essas duas imagens mostram exemplos de terrário, terrário aberto, tá? Com plantas conhecidas como suculentas e terrário fechado, né? Então, olha lá, ó, né? Após explorar alguns dos conceitos relacionados ao ciclo da água, então é hora, né, de observar melhor como que funciona. E para isso existe o terrário, principalmente este aqui fechadinho, aonde a gente percebe o ciclo da água ali dentro, tá? Por quê? Porque a água ao evaporar, ela fica presa ali dentro, diferente desse aqui aberto. Então o terrário, ele é um recipiente aberto ou fechado, geralmente feito de vidro, né, que simula o ambiente natural da Terra. Por que vidro? Porque a gente precisa ter a passagem da luz para as plantas fazerem, né, a fotossíntese e aí elas vão produzir oxigênio e vão liberar água também, né? Dando continuidade, olha lá, ó, nessa imagem aqui nós temos exemplos de plantas que podem ser utilizadas para o terrário. Então, assim como na natureza, o terrário ele é constituído de pedras, né? Ele tem uma camada de solo, né? Tem uma camada de plantas e ele tem ali a presença de água e de ar. As plantas cultivadas, então olha aqui alguns exemplos, em terrários fechados devem ser adaptadas a ambientes úmidos e que recebem luz solar indireta, né? Aí nós podemos falar de musgos, como este aqui na imagem, pequenas samambaias, tá? Como essas aqui, begônias, como esta aqui, ó, né? Pequenas, e unhas de gato, sempre em pequena quantidade, tá, pessoal? E também vai depender do tamanho do terrário que se é preparado. Na sequência, nós trabalhamos esse texto, olha lá, terrário, um objeto de desejo desde a era vitoriana. Era vitoriana era por causa da rainha Vitória, lá da Inglaterra, tá bom? E a gente vai entender que o terrário ele surgiu por uma coincidência. Eles estavam querendo estudar uma outra coisa e descobriram o terrário, né? Então, a curiosidade de ter um pequeno ecossistema para chamar de seu voltou a ganhar popularidade nos últimos anos, e por este motivo há quem pense que os terrários são uma novidade do século XXI. Apesar de terem cara de mini jardins do futuro, o histórico deles data de séculos passados. O inventor oficial da técnica foi o Dr. Ward, há nada menos que 2 séculos atrás. Tudo começou como uma experiência onde o foco principal eram as borboletas e não as plantas em si. Então ele queria estudar as borboletas, né? O Art quis presenciar a incrível metamorfose da crisálida em borboleta e para isso criou um ambiente dentro de um recipiente de vidro, a fim de observar todas as etapas. O que o Dr. Ward não esperava era que as plantas fossem brotar. Plantas essas que ele já havia plantado em ambientes externos, porém sem sucesso, devido às condições climáticas. Então ele queria estudar o desenvolvimento das borboletas. As borboletas elas têm uma transformação completa. Elas saem do ovo, elas se transformam em lagartas, em larva, que é a lagarta. Depois essa lagarta ela fica presa dentro de um casulo, que é a crisálida, e por último ela sai como uma linda borboleta. Então existe um período de desenvolvimento, né, dentro de uma borboleta para ela sair uma linda borboleta depois, tá? Os botânicos e caçadores de plantas logo começaram a criar também as Warden Keys, como foram chamadas, e passaram a transportar espécimes valiosas do Novo Mundo para o Velho Continente. O que essa parte está falando? Que aquelas pessoas que estudavam botânica no passado para levar as plantas, né, do continente da América para a Europa, né, então porque nós temos o que? A América é chamada de novo continente, a Europa de velho continente. Então, para levar essas plantas diferentes para a Europa, os botânicos criavam então terrários para poder deslocar essas plantas, né, para frente. E aí, dando continuidade, pense na diversidade da flora brasileira e agora imagine a vontade de estudar tudo isso com mais detalhes. Antes da invenção do Dr. Ward,
as plantas não sobreviviam a travessias marítimas, o que impossibilitava o estudo completo. Então, por quê? Porque chegava um momento que elas morriam, né? A mudança do ambiente era muito drástica para elas. Então, não demorou muito para que os Warden Case, como com samambaias e orquídeas, até então mais exóticas, já vistas, começassem a ganhar lugar de destaque nas mansões vitorianas, ou seja, lá daquele período da Rainha Vitória. O que começou como objeto de estudo tornou-se um verdadeiro objeto de contemplação e decoração. 2 séculos mais tarde, o formato de Warden Case ainda segue sendo recriado e, se você for sortudo o suficiente, pode até conseguir garimpar uma original aí da época. Então, ou seja, né, se a gente pesquisar a fundo, a gente pode encontrar ainda um terrário que foi produzido há muitos e muitos anos atrás. É claro que um terrário desse tempo, né, dessa longevitude, ele é extremamente caro, ok? E então, o que eu queria falar com vocês nesse segundo vídeo era isso, pessoal, era sobre os terrários. E aí eu vou aguardar vocês então no nosso último vídeo, ok? Tchau, tchau!